Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa tornar seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 6, capítulo 80. O tema é sobre o purgatório. Esse aqui já tinha lido no vídeo anterior, mas hoje eu lembrei dele e aí eu vi que eu precisava ler ele de novo, sabe? Porque eu não consegui gravar muito. E o tema lá da Val Torta, que eu tava lendo, falava sobre esse livre-arbítrio, né? Jesus estava falando bem similar o que estava aqui nesse trecho, daí eu quero reler para eu poder ligar um com o outro, né? Que Jesus estava falando exatamente aqui era muito próximo aqui desse tema aqui, desse trecho, sabe? E aí eu lembrei do trecho, mas aí veio assim que precisava reler para eu entender melhor. Então, 3 de novembro de 1904. A criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Continuando em meu habitual estado, minhas amarguras vão sempre aumentando pelas privações e silêncio do meu santíssimo e único bem. Tudo é, em suas visitas, sombra e relâmpago, e foge. Sinto-me oprimida, tola. Não compreendo mais nada, porque aquele que contém a luz está distante de mim, e como relâmpago que enquanto estoura clareia, mas depois se faz mais escuro que antes. Minha única herança que me resta é o querer divino. Então, depois de ter esperado muito e sentir que não podia seguir adiante, por breves instantes veio e me disse: minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presentes todos os pecados, os castigos, as almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e destruir pecados, castigos e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer não um dia de paixão, mas todos os dias, para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas. Com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e ter destruído esse acúmulo de males. Mas o que seria do homem sem méritos próprios? Sem a sua vontade para fazer o bem? Que papel faria ele? Seria objeto digno de minha sabedoria criadora? Não, certamente. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito a alguma herança? E por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com ele, para com aquele pai. E por isso jamais pode ser digno do amor daquele pai para com ele. Assim a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Devia adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça humana, mas não da divindade. Porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nessa vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo, talvez tu quisesses superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas? Filha, unifique-se comigo e esteja em paz. Então, estou relendo por causa do livre-arbítrio, né?
Então, a criatura jamais teria sido digna, né, do amor divino. Então, assim, o que eu tinha entendido aquele dia é que Jesus, ele poderia, sim, né, sofrer tudo, né, e livrar o homem de tudo, né? Então, ele viu todos os pecados, né, na humanidade dele. Ele era homem e Deus, então ele via tudo, né, todos os pecados, né, do passado, presente e futuro. Ele poderia, lógico, fazer a paixão, né, pela paixão, por ele ser Deus, ele poderia livrar o homem de todas as coisas, de tudo, né? O homem poderia ficar livre de sofrer, né? Porque aqui a justiça envia castigo, a justiça divina, né? Então o homem poderia ficar livre dos castigos, né? Só que o que ele está falando? Se o homem, se ele fizesse isso, ele teria destruído o livre-arbítrio da criatura. E isso não é da sabedoria de Deus, né? Pela sabedoria divina, né? Jesus teve que se resignar, teve que o quê? Concordar com a sabedoria divina, porque não seria um bem, né? Não seria um bem. No caso, ele está falando, o homem não seria digno de estar perante a Deus, né? Ele não seria digno de morar na casa do Pai, né? Então o homem não seria digno, né, se ele não tivesse essa liberdade de escolha, porque ele estaria na casa do Pai, mas sem merecimento, sem merecer estar lá, né? E a gente sabe que na divina vontade nós trabalhamos, né, com os méritos de Jesus, mas tem o esforço, né? O esforço nosso é de compreender, né, de querer conhecer a Deus para amar a Deus verdadeiramente, né? Então seria isso, né? A gente sabe que a gente não tem os méritos que Jesus está falando aqui. Seria que o homem, ele seria, como que eu posso dizer, né? Eu já tinha pensado nisso, né, no outro. É um pai, né, dentro da casa, em que o filho fizesse coisas erradas e ele protegesse o filho, né? Não deixaria o filho sofrer as consequências, né, daquele erro. Então seria aquele filho que a gente fala mimado, filhinho de papai, né? Eu não sei assim como que então seria aquele filho que só usufrui, né? Não seria aquele filho que estaria aprendendo alguma coisa, né? Que estaria aprendendo o porquê não fazer aquele erro novamente, né? Então não é digno uma criatura, né? Ou se o pai, ou outra forma, né? Jesus aqui fizesse tudo, salvasse todo o homem, não deixasse vir castigo nenhum e levasse todo mundo para morar no céu, né? Porque ele poderia. Só que esse filho, por que estaria indigno lá? Ele não iria para o céu por escolha própria, né? Essa parte de ir para o céu, ou não ir para o céu, ou querer amar a Deus ou não querer amar a Deus, né? É a escolha da criatura, né? Esse amor, ele tem que vir de uma forma livre, né? E mesmo que o homem não escolha, né, amar a Deus, ele escolha ir para o inferno, ele também está na liberdade dele, né? Mesmo de escolher o mal, porque o que Jesus realmente está querendo falar nesse trecho é isso, né? Que ele poderia simplesmente limpar toda a sujeira do homem e trazer o homem para morar na casa, né, no céu, mas de uma forma que o homem não teria escolha, né? É isso que ele está falando aqui, o homem não teria escolha, né? O homem viria todos para o céu, mas sem escolha, se Jesus tivesse feito tudo, né, para livrar o homem de todas as coisas, né? Então o homem, ele não teria escolha,
ele iria morar lá no céu, todos, né? Mas Deus, na sua sabedoria infinita, né? Ele viu que isso não era bom, né? Porque não dar liberdade para um homem não era bom. O homem não ser livre como ele é, não seria imagem e semelhança dele. Porque ele quer o homem com as escolhas livres como ele escolhe ser bem. Deus, ele é, né, por natureza, mas eu falo assim, ele quer o homem amando ele pela sua escolha, não forçado, né? Então Jesus fala que ele destruiria, né, esse livre-arbítrio, né, que é o homem fazer a sua escolha, né, mesmo que não seja tão bom. Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria infinita, ele viu que isso era o melhor ainda, né? Por mais e Deus viu isso, viu almas que sairiam dele próprio se perdendo, né? E morrer, né? Morte eterna, a dor que ele ia passar por causa disso, né? Se a gente pensar, Deus tem a dor de perder seus filhos, né? Tem dor que ele fez morada para todos. Ele sempre pensou em todos, né? E se pensar, é uma alma que sai dele, né? Então, assim, mesmo ele sofreu o que ele iria sofrer, ele viu que isso ainda era o melhor, né? Então, Jesus está falando aqui, se eu tive que suportar isso, por que você, né? Nós não podemos suportar nada, né? Então, a gente não pode suportar nada, né? Então, ele está vendo aqui, se você entender, né? Igual a gente está entendendo, que isso ainda é o melhor, né? Ainda é um amor mais puro de Deus, deixar o homem livre, mesmo que ele se perca, mas ele tem a escolha, né, de amar a Deus ou de não amar a Deus, ainda é o melhor. E aí tem sofrimento, porque sim, né, tem almas que vão se perder, né? Então, assim, mas ele tá falando, se eu sou o criador de tudo, né? Se essas almas saíram de mim, são minhas, eu que dei a vida para elas. Mesmo assim, eu aceito perder, porque na sabedoria, né, infinita, Deus sabe que é isso ainda. É justo, né? Para Deus isso é justo, para Deus isso é, como é que eu posso dizer, é o que é certo, né? Porque Deus, ele é verdade, né? E ele é certo, ele é o equilíbrio de todas as coisas. Ele viu que seria um desequilíbrio, né? Ele não dá essa liberdade para o homem, não ser, se ele criou o homem à imagem e semelhança dele, né? Como que ele vai ocultar uma coisa que ele não é? Né? Ele é verdade, ele é livre, né? Então, ele ama livremente e ele espera o mesmo, né? Então, para ser imagem e semelhança dele é o mesmo, né? Então, então, por isso que ele vê que isso ainda é o melhor, né? O melhor para Deus, para a criatura, por tudo, né? Então, com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas, destruindo esse acúmulo de males, mas o que seria do homem sem méritos próprios, né? O mérito aqui, na verdade, do homem é a escolha, né? É a vontade do homem, né? Seja ela qual decisão, mas que a gente não tem, não vai por nossos méritos, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui no final, vou ler de novo. E por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício. Né? O que é esse gesto propício? Para testemunhar seu amor para com aquele pai. Né? Então, esse livre arbítrio da gente, essa escolha, né? É a prova, né? Uma prova de amor para com Deus, de verdade. Né? Ele, na verdade, né? O que Deus espera da gente
é essa liberdade de amar a Ele, e não forçado, não por medo, né? Então, assim, é pensar mesmo, né? Jesus está dando um exemplo aqui, claro, né? Um filho numa casa que só recebe, tudo que ele quer tá na mão, já pensou? E ele não provou nunca pro pai para merecer aquela comida que ele come, né? Ele nunca provou pro pai o amor, né? Ele só recebe, né? Seria assim uma coisa muito egoísta, né? Eu não sei, pensando, né? Porque ele tá falando no rubor, então seria uma vergonha, né? Você tá só usufruindo e nunca ter dado uma prova de amor para com aquele que te fornece tudo, né? Que te fornece o tudo, te fornece a casa, o alimento, tudo que você precisa para viver, né? Então você só recebe, nunca dá um retorno, né? De amor, né? Vamos supor, o pai é o quê? Daí o pai é o escravo do filho, né? Porque se a criatura está dentro da casa do pai, né? E, né, aqui pensar na nossa vida humana, né? Você tem um filho, e teu filho ele só recebe. Aí você vai lá no quarto dele, você arruma a cama dele, as coisas dele, dá sapato para ele, roupa para ele, tudo, comida para ele, você faz tudo para ele. E ele só recebe. O quarto dele ele bagunça, você arruma. A comida a hora que ele quer, tô com fome, você vai lá e apronta. Ah, eu não quero isso aqui, né? Então vai ter sempre comida, roupinha lavada, e ele não faz esforço nenhum, nem para amar o próprio pai, nem para dar uma prova de amor, né? Então isso que Jesus falou. Então Jesus na verdade fez tudo, né? Mas a prova de amor para com Deus é a criatura, né? Amar a Deus tem que ser escolha da criatura amar a Deus. Ela não pode ser obrigada a amar a Deus, né? Então, é isso que eu penso aqui que Jesus está falando aqui. Então, aqui, e por isso jamais poderia ser digno do amor daquele pai para com ele. Assim, a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Devia adorá-la, né? Amar esse modo, amar esse equilíbrio, né? Que Deus colocou, né? Minha humanidade não devia infringir a sabedoria, devia adorá-la como adorou, né? Então, Jesus adorou e se resignou. Né? Então, Jesus adorou e se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade, né? Então, recebeu o quê? Esse vazio de falta de amor do homem para com Deus, né? É um vazio. O homem deixou que um vazio da justiça na humanidade, né? Então, mas não na divindade, né? Então, o homem para com Deus deixou vazios, mas Deus para com o homem não deixou, né? Então, Deus para com o homem nada faltou, não tem vazios, mas do homem, né, para Deus deixou, né? Porque esses vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nessa vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isso, talvez tu quiseste superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti? Para não me fazer castigar as pessoas? Filha, unifique-se comigo e esteja em paz. Então, assim, não... O que Jesus está falando? Você quer ainda que eu não castigue as pessoas? Ele está resignado, ele que é Deus, podia tirar tudo isso. Está resignado a essa sabedoria, e a gente como criatura não pode aceitar nada, né? Não pode querer que tenha os castigos,
né? Sendo que é sábio, está na sabedoria divina esses castigos, né? O castigo está na sabedoria de Deus, né? Então ele está falando aqui, unifique-se com a minha vontade, né? E fique em paz. Agora eu vou para o próximo, 687. 6 de dezembro de 1904. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Então, como que inicia a bem-aventurança eterna? Você já é um bem-aventurado do céu, né? Já começa a ser um bem-aventurado do céu. Inicia nessa vida. É perder todo o gosto próprio, né? Não ter gostos próprios, né? Daquele eu que a gente fala, né? Continuava esperando, e assim que veio o bendito Jesus, eu me via nua, despojada de tudo. Talvez a alma mais miserável não se pode encontrar. Tão extrema é minha miséria. Que mudança tão funesta! Se o Senhor não fizer um novo milagre de sua onipotência para me fazer ressurgir desse estado, certamente morrerei de miséria. Então o bendito Jesus me disse. Então imagina, você não nua, né? Então imagina nua, você nua, sem nada, né? Então aqui a visão é pra gente ver que a gente não tem nada, né? Então o bendito Jesus me disse: minha filha, coragem. O princípio, né, se inicia da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Porque segundo a alma vai perdendo os próprios gostos, assim os gostos divinos tomam possessão nela. E a alma, tendo se desfeito e perdido a si mesma, não se reconhece mais a si, não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada do seu, a enche toda de si mesmo, e a enche de todas as felicidades divinas. Então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha alguma coisa própria, não podia estar isenta de amarguras e temores. Nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Então, vamos lá. Então, minha filha, coragem, né? O início de uma vida divina, né? O que é um bem-aventurado no céu? É uma alma que vive da vida divina de Deus, né? Então, o que Jesus está falando? E para viver a vida divina, a alma tem que não ter nada de si, nada de humano, né? Ela precisa estar despojada para que o divino possa começar a encher dele mesmo. Ele tem que encontrar a alma vazia de si mesmo, principalmente, né? O esvaziar de si mesmo, né? Não ter os seus gostos, não colocar a maneira que você quer, né? Você começa, se você tem alguma coisa sua lá, Deus não entra, Deus não começa a obra, né? Deus não pode iniciar uma obra perfeita, né? Então fica sempre incompleto, né? Ele não pode, a obra divina mesmo, de morada, né? Se a pessoa não for se desfazendo dela mesma, tirando todos os gostos, Jesus não pode fazer uma morada fixa ali, né? Porque não pode ter nada, não pode ter nada de humano, né? Porque as coisas humanas, ela não produz o fruto, né? Elas são alguma coisa temporal, né? Ela não vê como Deus vê, né? O humano não vê como Deus vê, né? O humano vê totalmente distorcido, né? Então, se eu vou fazer da minha maneira, por exemplo, quero fazer um vídeo, né, para Deus. Vou ler o próprio livro do céu, mas eu vou fazer com o meu gosto, né? O meu gosto, eu começo a imaginar aquilo que eu gosto. Eu acho que eu vou fazer com moldura, né, em volta da tela, entendeu? Começo a colocar uma música de fundo,
não vai poder ter nenhum ruído. E sei lá, vamos pondo, né? Faço lá uma lista de como tem que ser o vídeo, né? Eu tenho que falar muito bonito, né? Eu treino para falar muito bonito, falo só coisas bonitas, né? Então, vamos supor, o que eu tô colocando? Totalmente o meu gosto, né? E Jesus, ele não tá importando com isso, com essa beleza estética, essa beleza, né? Ele tá se preocupando com o trabalho na alma, né? Com o trabalho divino. Às vezes os barulhos que ocorrem, interrupções que ocorrem, não dá certo, a imagem não ficou boa, porque ele está destruindo os nossos gostos. Exatamente, está tudo ao contrário, para a gente não ter gosto, né? Para a gente não se vangloriar, porque daí a gente não é puro para Deus, né? Tem coisas nossas, não está puro, tem algum interesse, está sendo vista, né? Ainda quer ser vista, né? Tem sempre um euzinho ali, né? Então, e Deus, ele não quer isso. Ele não quer que o nosso eu apareça. O nosso eu precisa ser destruído, né? Deixa eu ver aqui. Assim, né? A gente vai tomando os gostos divinos. Por quê? Porque é tudo para a glória de Deus, né? A gente não vai se importando mais. Se importando você fica feliz pelo querer divino. Você não fica feliz mais porque tá bonito aos seus olhos, né? A felicidade é porque Deus fica feliz, né? Então é pelos modos que Deus quer trabalhar livremente, né? E a alma, tendo se desfeita e perdida a si mesma, não se reconhece mais a si. Não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada de seu, a enche toda de si mesmo, e a enche de todas as felicidades divinas. E então a alma pode se dizer verdadeiramente bem-aventurada, né? Porque ela já é morada divina, ela está cheia de Deus, ela passa a viver de Deus, do divino, né? Ela começa a se encher de Deus, né? Os bem-aventurados morando no céu, eles estão o quê? Vivendo em Deus, de Deus já, né? Eles já são, não tem gosto deles lá, né? Não tem gosto próprios. E então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha alguma coisa própria, não podia estar isenta de amarguras e temores. Nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Cada alma que entra no porto da bem-aventurança eterna não pode estar isenta deste ponto. Doloroso, sim. Doloroso, né? Jesus está falando que morreu, o nosso eu é a morte. Por isso que causa aquelas tristezas lá, né? Por isso que às vezes a gente fica triste ali, doloroso. Jesus não está falando que é gostoso. É doloroso, mas é necessário, né? Então, primeiro você passa assim, né? Morrer não é fácil, dói, né? Mas necessário, nem pode fazer menos. Geralmente o fazem no ponto da morte, e o purgatório lhes dá a última mão. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas, e não sabe articular palavra. Então pensa bem, o que Jesus está falando aqui, né? Que é o tema, que é o purgatório. Geralmente, a pessoa, ela morre para si mesma. O que Jesus está falando aqui? Na hora da morte, do julgamento particular, né? A hora que ela vai para o purgatório. Lá é Jesus está falando, é o último recurso, né? Então, se a alma não fez isso em vida, ela tem o tempo do purgatório, né? Então, Jesus está falando, se ela não fez antes, né? Nesse momento aqui,
ela faz a escolha dela. Existe a escolha, né? E se ela escolhe ser divina, porque no céu só tem pessoas divinas. Não tem lá pessoas com humana, entendeu? Assim, santidade. Por isso que às vezes eu confundo muito essa parte da santidade humana, porque para mim no céu não entra santidade humana, né? Então chega nesse ponto aqui, porque a santidade humana, ela sempre tem o eu ali ainda, ela tem que desfazer. Ela tem que se desfazer do seu eu, de qualquer maneira, né? Chega um ponto que é somente os gostos divinos, né? Então chega nesse ponto. Se ela não faz em vida, ela faz no purgatório, ela precisa, né? Passar pelo purgatório. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas e não sabe articular palavra, né? Então as almas não conhecem, né, o que é os gostos divinos, o que é viver do divino, né? Mas as almas queridas não quero. Olha que importante. Mas as almas queridas não quero, tendo-me dado a todas que a sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-las de felicidade, da glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso as despojo, não só dos gostos materiais, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas de meus bens e dar-lhes o princípio da verdadeira bem-aventurança. Então, quando Jesus fala dos materiais, a gente entende muito, né? Mas dos gostos espirituais, né? Jesus tira até os gostos espirituais. Porque senão a gente às vezes é apegado. Devoções, aquilo que a gente mais fala. Apegado a regras, apegado a certas coisas. E na divina vontade, Jesus quebra a gente, né? A gente não consegue, né? É impressionante. Como se você tem a firme decisão de dar a vontade, né? Você tá nessa intenção pura, verdadeira, tá caminhando de verdade. Às vezes você vai querer fazer uma coisa do teu jeito, né? E Jesus não deixa, ele te quebra, né? Às vezes você é interrompido, às vezes tem um acontecimento que não deixa, né, para você se abandonar do teu jeito, né? Eu percebo isso, né? Que na maioria das vezes, assim, as coisas não saem do meu jeito, vamos dizer assim, né? Eu vejo que eu sou quebrada a todo tempo, né? E quando eu vejo, assim, eu percebo essas articulações, né, de Jesus, assim, para que eu não fique apegada mesmo, né? O cuidado que ele tem com a alma, né? Então, assim, é uma coisa que eu percebo hoje, né? Antes, às vezes, eu me irritava com algumas coisas, mas, na verdade, Jesus estava quebrando, né? Porque às vezes eu queria fazer de um jeito, mas não era o gosto divino, era o meu gosto. Então, Jesus não deixava dar certo. Parece que ele não deixa nem dar certo, sabe? Não dá certo. E aí você fala assim, nossa, queria fazer tão bonito aquele vídeo para Jesus, né? Vamos pensar assim, não estou falando de coisa santa, né? Vamos pensar assim, coisa santa, né? Você queria oferecer um vídeo bem bonito para Jesus, né? Sei lá, com música no fundo, sei lá, uma coisa bem bonita para Jesus. E aí você se programa todo para fazer daquele jeito, né? Mas às vezes é gosto teu, não é gosto de Deus. E aí não dá certo, né? Às vezes você até grava, às vezes ele até deixa você gravar tudo. Aí a hora que você vai ver, não saiu o som. A hora que você vai ver, acabou a internet, pagou alguma coisa do teu celular, sei lá. Acontece alguma
zebra como a gente pensa, né? E aí você fala, nossa, você fica quebrada, né? E aí você vai fazer de novo, o único recurso teu, vamos pensar, né? No meu caso, sim, eu tinha ali o OBS, ainda tenho no computador. Mas eu queria fazer o vídeo todo bonito, todo, né? Com as capas lá tudo certinha. Só que aconteceu que eu passei a dividir o meu notebook com o meu esposo. Quando eu tô aqui em casa, eu consigo ter o notebook só para mim. Mas quando eu tô lá na outra cidade onde minha filha estuda, no apartamento, eu levo esse notebook e meu marido, o trabalho dele é puramente computador e celular e não tem hora. Então ele levanta de manhã, não tem hora, às vezes eu consigo algum momento só. Às vezes eu peço para ele, falo, olha, eu vou precisar usar uns minutinhos. E às vezes para mim usar esses minutinhos é complicado, é minutinho mesmo, só para mim fazer ali uma programação do bordado para passar para a máquina. E tem dia que eu não consigo, né? O computador para mim para nada, né? E aí eu vi essa dificuldade, falei, ué, Jesus, e agora? Né? Eu tava fazendo os vídeos pelo OBS, sei lá o que. O senhor falou que gosta quando a gente coloca o trecho para as pessoas lerem. Eu falei, até posso fazer em áudio, né? Colocar o áudio ali e tal. Eu fiquei nessa. Mas aí veio a ideia de gravar a tela. E eu comecei a lidar agora com o celular, né? Falei, Jesus, vamos fazer do jeito que tem, né? Não tem lá o computador bonitinho para fazer no OBS, tem toda aquela página bonita lá. Falei, mas eu tenho o celular, o senhor deu o celular, né? O senhor deu esse celular para mim não, né? É para ele mesmo, né? Pois eu tive esse entendimento também. Quando veio o celular, né? É um celular bom, assim, hoje já, celular hoje em dia também, né? Passa um ano, hoje tá defasado. Já faz, acho que um terceiro ano com o celular. Então, mas quando eu ganhei, nossa, é um celularzão com muita memória e tal, né? E não entendia muito. Eu achava que eu tava ganhando presente, Jesus tava, mas hoje eu vejo assim que é para ele usar, ele sabe, Jesus é onisciente, né? Ele já viu lá na frente. Senão eu não tinha ganhado do nada, do jeito que eu ganhei celular do nada. Eu fiquei assim meio... Quando eu ganhei, fiquei até assim meio perplexa. Eu falei, meu Deus, do nada esse celular, né? Ganhei o celular do nada. Não é do nada. É Jesus mesmo que estava presenteando ele, porque ele ia usar, ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Depois eu falei assim, porque o senhor tem propósito para a divina vontade. Ia ser necessário, né? Não é assim, não era um presente para mim, eu usufruo do presente, mas assim, hoje eu entendo, sabe, é para ele mesmo, porque tinha propósito, e os propósitos são divinos. Então é uma coisa assim muito importante, né? É uma coisa da mais importante. Então por isso que às vezes ele equipa a gente, né? A nós assim do grupo a gente vê, eu vejo que as pessoas estão sendo equipadas, né? Hoje eu vi a Andresa ganhando microfone. Aí a hora que eu olhei, eu falei assim, porque ela tá se dispondo, né? Ela tá deixando, dando liberdade, né? Para Jesus viver nela. Ela tá se dispondo, ele tá vendo a disposição, né? Então ele tá investindo. Mas ele investe porque ele próprio vai usar. E ele próprio tá usando para um bem divino, que é a coisa mais importante de tudo, né? Não tô falando do mundo, não, tô falando de tudo que há, né? Então ele sabe os meios que ele vai precisar e vai ocupar daquele meio para divulgar a divina vontade, né? Então aqui em casa eu não tô precisando de microfone, né? Então o celular tá suprindo o que Jesus precisa, né? Se Jesus vê que vai dar algum problema no celular, que precisa ali do computador,
ele vai o quê? Mover o meu marido ali a pensar em comprar um outro notebook para ele, não sei. Não sei, ele vai mover alguma coisa, né? Mas por agora, né, ele viu lá e falou assim, aqui dá pra gente trabalhar. Eu vou me restringir a usar dessa forma um aparelho, né? Porque é ele que está usando, então é um Deus que é dono de tudo. É isso que eu achei interessante, eu não lembro que trecho que eu estava lendo, quando eu entendi como ele se restringe tanto, né? Ele dá o divino para nós e ele vem viver em nós, né? E ele se restringe. O que é um Deus dono de todas as coisas, né? Assim, que poderia ter a maior tecnologia, a melhor edição, né? De um vídeo, por exemplo, porque ele é dono de todas as coisas. E ele vê a ferramenta que ele precisa na simplicidade, né? E se restringe e trabalha com essa ferramenta. E o divino não deixa de existir, a divina vontade não deixa de acontecer, né? Então, assim, você vai entendendo as coisas, né? Que aí, igual ele tá falando, né? A gente perdeu os gostos. E você vai vendo que, assim, o que eu vejo, né? Que não existe esse eu, né? Cada vez mais eu vou vendo que não é esse eu, né? Quando eu ganhei o celular, eu pensava que era eu, né? Na época, né? Nossa, tinha um eu ali. E depois eu vi que não, que existe um Deus, né? Que vai usar da pequenez da criatura, onde ele na sua onisciência, né? Viu que era necessário para esse bem maior, dar uma coisa ali, melhorar, né, o instrumento ali de comunicação, porque o divino que ia usar, porque ele próprio ia precisar desse instrumento também, né? Então, aí você entende, você vai entendendo sabe? Você tá junto, né? Eu tô recebendo de graça, né? Então, assim, eu recebo o divino, a graça, tudo, mas eu vejo, amplia, assim, a mente para pensar em coisas maiores, né? Não é só para esse tempo, não é só para minha pessoa, não é porque Jesus está me agradando, ele agrada porque, lógico, né? A gente está junto, acaba agradando, mas não é específico, entende? Assim, não é uma coisa específica. Não sei explicar o que eu entendi direito sobre isso. Eu vi a grandiosidade, sabe? Do que é necessário, né? É uma coisa necessária, é uma coisa séria, né? Você tá entendendo? Eu saí daquele mundinho para enxergar a necessidade de Deus, para enxergar a seriedade do trabalho de Deus, né? É uma seriedade. Na verdade, assim, sair daquela parte de uma criança que está sendo mimada, né? Porque, na verdade, parecia que eu era uma criança sendo mimada, né? Por Deus. Mas não. Hoje eu vejo que não é uma criança sendo mimada por Deus. É um trabalho de Deus, né? É um trabalho maior de Deus, um pensamento adulto, sabe aquela coisa da responsabilidade, mais naquele sentido que a gente estava meditando, de sair aquela infantilidade, né? Aquele infantil e ver as coisas de uma forma mais adulta, mais séria, né? Que não é brincadeira, né? Que não é uma coisinha infantil ali, um mimo de criança, não é isso, né? Então, assim, é isso que eu vi, assim, né? Que eu passei a ver, né?
Foi uma outra forma, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui, que acabei até me perdendo do trecho. Mas as minhas almas queridas não quero. Tenho me dado a todas que a sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-la de felicidade e glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, né? Então os bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Então não é uma criança que está só recebendo, né? Então não é uma criança, olha, porque a gente recebe isso que eu falei, eu recebi um bem. Esse aqui foi um bem material, mas eu falo o bem mesmo que Jesus compartilha é o divino, né? Então os sofrimentos que sofre, divino, né? Então tudo aqui, o que ele enche da gente? Ele encheu de bens humanos? Não, né? É um bem, mas porque o divino que ia precisar. Por isso que eu tô falando, parei de ver essa infantilidade, né? Porque aí eu estaria meio que numa infantilidade. Os sofrimentos, então ele enche o quê? Dos sofrimentos, mas do divino, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso as despojo não só dos gostos materiais, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas de meus bens e dar-lhes o princípio da verdadeira bem-aventurança. Então vamos passar para o próximo, né? 6.127. 23 de agosto de 1905. Se a alma faz tudo por Deus, permanece extinta na chama do amor divino. Então se a alma faz tudo por Deus, permanece extinta na chama do amor divino. Pensar em si mesmo nunca é virtude, mas sempre vício. Olha só, misericórdia, né? Por que Deus, então, por que Jesus quer despojar a gente de tudo? Porque se a gente não se despoja de tudo, a gente está sempre pensando em nós mesmos, né? E sempre tá o quê? Em vez de adquirir virtude, tá adquirindo vício de amor próprio, né? Mas vamos ver o que Jesus fala. Continuando o meu habitual estado, meu bendito Jesus me disse: minha filha, se a alma faz tudo por mim, imita aquelas pequenas borboletas que giram e giram em torno de uma chama e ficam extintas naquela mesma chama. Assim a alma, segundo o perfume de suas ações, de seus movimentos e desejos oferecidos a mim, assim gira em torno de mim, agora ao redor dos olhos, agora ao rosto, agora às mãos, agora ao coração, segundo as diversas ofertas que me vai fazendo. E com o seu contínuo girar em torno de mim, permanece toda extinta na chama do meu amor, sem tocar as chamas do purgatório. Então, não sei se Jesus está falando aquelas borboletinhas que ficam em torno da luz, né? Então, as borboletinhas, elas entram, né? Onde elas veem uma luz, elas ficam girando lá, né? Até enquanto aquela luz está acesa, até consumir a vida delas ali, elas morrem ali, né? Ficam ali. Eu acho que é isso que Jesus está falando, né? Então, pensa naquela borboletinha que fica só olhando a luz, né? Tá ali na luz, ali, ó. Só na luz, olhando a luz, né? Então, o que importa para elas é a luz, né? Então, a alma que só se importa com Jesus e não se importa consigo mesmo, né? Ela só gira o que em torno da vida de Jesus, do que Jesus precisa, do que Jesus quer, né? Fica ali cuidando mesmo, né? A alma, segundo o perfume de suas ações, seus movimentos e desejos oferecidos a mim, assim gira em torno de mim. Agora ao redor dos olhos, agora ao rosto, agora às mãos, agora ao coração, segundo as diversas ofertas que me vai fazendo. E com seu contínuo girar em torno de mim, permanece toda extinta na chama de meu amor, sem tocar as chamas do purgatório.
Depois desapareceu e, tendo regressado, acrescentou. Né? Então, Jesus está falando, a alma que gira em torno dele, né? Todas as suas ações é por amor a ele, né? Ela gira o quê? Em torno do amor de Jesus. Né? Então, tá naquela chama de amor de Jesus, sem tocar as chamas do purgatório. O pensar, aí ele desapareceu e regressa acrescentando. Né? Então, Jesus vem explicar. O pensar em si mesmo é o mesmo que sair de Deus e voltar a viver em si mesmo. Além disso, pensar em si mesmo nunca é virtude, mas sempre vício, mesmo que fosse aspecto de bem. Porque, gente, às vezes a gente dá justificativas, né? Jesus está falando aspecto de bem, porque tem coisas que a gente está pensando na gente mesmo e parece até que é uma coisa boa, né? Mas se tem um interesse, não é, né? Então, não é coisa boa, né? Então, Jesus, assim, o pensar sempre, nunca, ele tá falando que não vai ser não é nem virtude, misericórdia, não é nem virtude, né? Esse se autoproteger, por exemplo, né? Proteger a si mesmo, né? Pensar num conforto para si mesmo, né? Então, sempre é o contrário, né? Se você pensa em você, você tá o quê? Sendo o quê? Egoísta, né? E egoísmo não é virtude, né? Mesmo que pareça um bem, né? Mesmo que eu falasse assim, não posso tomar a chuva porque senão eu vou ficar gripada, né? Vamos pensar assim. Parece até uma coisa boa, né? Ai, não, vou pegar o guarda-chuva ali, não vou dar esse lugar, o meu guarda-chuva emprestar, eu preciso estar protegida aqui, porque senão a minha saúde, né, eu posso ficar doente, né, não sei, eu tô pensando em quem? Em mim, né, de vez eu fazer um bem, às vezes de dar o guarda-chuva para uma senhorinha, uma criança, né, eu tô pensando em mim. Ah, mas ela vai ficar doente, né? É um aspecto bom, não é? Pode ser coisas até espirituais, né? Como Jesus fala, né? Tem muita coisa. Nossa, dá para encaixar esse trecho com o anterior, né? Dá para encaixar muita coisa, né? Então, gostos próprios, que Jesus está falando, já é pensar em si mesmo, né? Colocar os seus gostos, porque sempre vai ter um interesse, né? Sempre vai ter aparecer, né? A gente sempre vai estar o que aparecendo, ou vai estar o que pensando em si mesmo. Vamos ver, vai ter um egoísmo, né? Porque se eu pensar em mim, vai ter ali um fundinho de egoísmo, né? Vai ter sempre alguma coisinha, né? Vai estar sempre alguma coisinha, nunca vai estar livre, né? Nunca a gente vai estar assim, Jesus vai estar livre mesmo, né? É interessante, vamos pensar mais um pouco desse trecho aqui. Bom, eu vou parar por aqui, porque depois começa o volume 7, né? Então, vou deixar esses 3 trechos, né? Vamos ver que mais vamos ruminar um pouquinho mais essas palavras, né? Que Jesus falou aqui, desses 3 volumes, né? Geralmente, às vezes a gente lê e depois vai fazer uma outra partilha, vai vivendo o dia a dia, Jesus vai explicando mais, né? No próximo dia a gente já entendeu melhor, né? Mas então, parando por aqui, estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.